os tempos. Aqui na nossa, das pessoas que aqui estão, a Eliette seria a primeira a apresentar-se, percebe? Hum? Tudo bem. Boa tarde e boa noite. Sou Eliette, sou mestre em educação pela UERJ e gostaria de compartilhar hoje com vocês um pedacinho do que foi a minha pesquisa. Eu escrevi a respeito da história de vida da minha avó, articulando com a minha história também, né? Então, eu fiz uma autobiografia a partir de um diário que a minha avó ela possuía. E por conta desse diário, ela era parteira, ela registrava nesse diário, né, com a ajuda de outras pessoas, os partos que eram feitos. E como ela não sabia ler nem escrever, ela contava com a ajuda de outras pessoas para fazer isso. Então, eu sou professora da educação infantil e isso me chamou bastante atenção, né? Eu fazendo um curso de especialização, me pediram para poder apresentar um objeto pessoal, né? Que fosse muito caro para mim, né? E contar a história desse objeto. E o objeto que me marcava, me marcou naquele momento, foi esse diário da minha avó. Enfim, por conta desse diário, eu acabei fazendo a minha pesquisa de mestrado. Essa pesquisa de mestrado me levou a entrevistar várias pessoas para poder conhecer quem foi a minha avó, conhecer, né, a história de vida dela, dos meus pais também, para depois trazer a história, da professora das infâncias que eu sou. Bom, por que que eu estou contando essa história toda? Nesse processo de caminhar para mim mesma, né, esse caminhar para si, nesse processo de busca da minha própria identidade, da minha autobiografia e da biografia da minha avó, né, desses meus ancestrais, meus pais e minha avó, eu fui conhecendo algumas pessoas e eu descobri uma contemporânea da minha avó, né? Era a cunhada da minha avó, ainda viva, e eu não sabia. Eu já tinha ouvido falar dessa tia-avó, mas eu não sabia. E então eu fui conversar com ela. Chegando lá, ela teve foi interessante porque no meio dessa conversa, né, ela trouxe elementos interessantes da história de vida, né, da Dindinha, a minha avó, que ela não gostava de ser chamada de vó, ela gostava de ser chamada de Dindinha. Ela trouxe informações interessantes, né, e que estão retratadas no vídeo que eu produzi. No dia da minha defesa de mestrado, eu apresentei esse vídeo como uma forma assim de, eh, como eu vou explicar? Mais como uma homenagem, vamos dizer assim, não é? Porque foi muito bonito para mim encontrar essa minha ancestral, né, a pessoa mais idosa da minha família, que eu posso dizer assim, não mais idosa, não em idade, né, porque eu tinha uma tia que era da mesma idade dessa tia-avó, né, a tia e a sobrinha eram da mesma idade. E estar ali com ela era como se eu estivesse com a minha avó. Minha avó faleceu quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, né, no ano de 1986. Então, e eu não tive convivência com outros avós, porque todos já tinham falecido. Então, estar com essa senhora, para mim, era como se eu estivesse ali abraçando a minha avó, era como se eu estivesse, me reconectando fisicamente com ela, né? Porque foi alguém que viveu ao lado dela, que conviveu com ela, que aprendeu coisas com ela, né? Porque essa tia-avó chamava-se Luzia, e ela era da mesma idade, nasceu no mesmo ano que a primeira filha da minha avó. Então elas cresceram, né,
quase que juntas, né? Então, assim, quando eu trago o título, né, Um Encontro Marcado, vem de encontro com um conceito do Walter Benjamin, né? Que ele fala a respeito desse encontro entre gerações, né? Que a gente se encontra com o nosso passado. E é como se tivesse um encontro marcado entre a geração passada e essa geração de agora. E eu não quero dar spoiler do vídeo, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção no sentido, né? Para eu construir esse vídeo, foi feito junto com meu filho, ele que, na verdade, que fez a edição para mim. Eu trouxe algumas entrevistas que foram feitas, né, durante o processo da minha pesquisa. É, foi usada também algumas entrevistas feitas por outra pessoa, por outra pesquisadora, né, a minha sobrinha, que fazia aula de dança, perdão, aula não, faculdade de dança na UFRJ, então ela teve que entrevistar os antepassados para poder saber sobre a infância, saber sobre as danças, né, as manifestações culturais que a família tinha acesso, tinha conhecimento. Então, ele é um vídeo um pouco comprido, então eu cortei para poder concentrar apenas nessa parte que fala sobre esse encontro. Vou compartilhar com vocês agora, certo? Espero que dê tudo certo. Vamos lá. Naquela hora deu certo, viu, o teste. Não sei por que que não. Deu? Não Não sei por que. experimentámos o som, então Foi. vai aqui abaixo ao share, às vezes não é Isso. ao botão verde, às vezes não é tão rápido. Muito bem. Não está a conseguir? Ah, já está, já vem. Apareceu. Deixa eu ampliar aqui. Está ampliado? Está Está muito. aparecendo. Consegue ainda mais ou não? Eu ampliei aqui no meu computador. E Então, aí embaixo, experimenta embaixo, naquela seta, não, não, à direita, no fundo, aqui. de, isso, ver se ainda vai dar mais. Esse. Sim, será que dá? Consegui? Apareceu para vocês? Cresceu um bocadinho, já não está um bocadinho Apa- mais, mas pronto, é o que temos. Apareceu na tela cheia? Sim, acho que é isso, não conseguimos Sim, mais. Ah, sim, apareceu. tá, obrigada. Então, só para poder terminar aqui, né? Eu acabei cortando o vídeo para começar justamente nessa parte, da entrevista feita pela minha sobrinha. Espero que gostem. Eu queria saber como é que foi, como é que era a infância da senhora com a minha avó. Não tinha infância, não. Não, não. Desde pequena a gente estava trabalhando, desde pequena. Eu lembro, meu pai me levava às vezes para a roça, eu estava com o quê? Uns 7 anos. Para café, limpava café na peneira, né? Você sabe como é que é, né? E às vezes que caía no chão, aí levava a gente para catar o chão. Tudo pequeno assim. E ali foi crescendo. Mais um tamanhozinho era outra coisa. Depois, eu estava com o quê? Uns 10 anos, aí ia dar minha mãe na cozinha. E ali foi, até tá grande. Naquele tempo, não era, era o quê? Era um, não sei. Se a pessoa crescer sem aprender nada, não pode ser uma infância boa, né? Aí ele disse, mas não ficou só nisso, não. A última experiência que eu tive foi que eu vi uma senhora, né, tirando água do poço e ela jogava a caçamba com a corda, um balde passava por dentro da água e saía vazio. E ela era uma mulher boa demais. Nossa, era uma cunhada que eu tinha, depois do fim era minha madrinha, mas era muito boa aquela mulher. Ó, a senhora falou que ela era engraçada. Por que que ela era engraçada? O que que ela Ela é fazia? engraçada porque ela,
Nós íamos muito no baile, né? Nós dançávamos muito. Então eu fui num baile, aí eu estava conversando com ela um dia, aí eu estava dançando com um rapaz, aí eu falei assim, você não vai me matar no verso não, que eu também te matar. Falei com o rapaz, né? Se você falar verso ruim para mim, eu também falo para você. Aí eu contei o verso, ela falou assim, minha, você não deve ter falado assim, você vai ter falado. Ele cantou para mim, ele falou isso para mim assim, a moça me deu uma tábua, eu dei nela tábua e meia. E o povo me incomoda com a tábua da moça feia. Ele falou assim para mim, ela falou, você deve ter falado, respondido para ele assim, minha filhada. Sai daí, seu porco sujo, você não suja meu terreiro. Vai dizer ao senhor que te prenda no chiqueiro. Era Rita, Luzia, Madalena, Jorge, Maurício e Valdir. Valdir sumiu também, né, menino? Bom, gente, o vídeo ele finaliza aqui, né? E é interessante para mim porque quando eu tive a oportunidade de conhecer essa senhora, né, tia da minha mãe, eu queria que toda a minha família conhecesse ela, né? Então eu levei as minhas irmãs até lá para poder viver essa experiência, né? E para mim é muito significativo porque no processo de conversa com ela, ela foi lembrando de todos os sobrinhos dela, dos irmãos, e, e sinalizando assim, poxa, todo mundo morreu e eu tô aqui, né? E quando ela soube que a minha mãe tinha falecido, que o Maurílio tinha falecido, ela ficava assim, nossa, mas morreu, fulano morreu, né? E aquela angústia, né? E a saudade do sobrinho caçula, né? Então, esse encontro dos dois ali, para mim, é algo muito bonito. E, infelizmente, esse tio também faleceu agora há pouco tempo. É isso, gente. Eliette, já está a acabar, não É, está? sim, sim, se alguém Permite só que tiver já temos alguma mais pergunta. a apresentar e ver se Ah, dá tempo para todos. Mas diga, se pode acabar a ideia que estava a ter. não, não, era isso mesmo e agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, ah, penso que o Tiago já se juntou a nós, também já temos, mas a Fernanda chegou aqui primeiro. Quer apresentar agora? Vamos tentar manter-nos aqui nos 12 minutos. A Eliette ultrapassou um bocadinho, mas vamos ver se conseguimos manter-nos aqui no tempo para conseguirmos apresentar todos e conversar ainda um bocadinho depois no final. Fernanda, é tudo seu. Olá, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou aqui
também com a minha amiga, parceira e colega de trabalho, Fernanda do Canto. O que nós vamos apresentar é o Rio Sangradouro Quer Parar de Sangrar, que é uma videoarte que traz como pergunta como fazer ouvir o rio que quer parar de sangrar. É uma videoarte que nasce na beira do Rio Sangradouro, em Florianópolis, Santa Catarina, no sul do Brasil, e pretende compor um arranjo de escuta das relações interespécies que sustentam a vida no planeta. É uma videoarte que parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, que tem como pergunta e arranjo central de pesquisa como decolonizar o imaginário coletivo sobre os modos de viver juntos, ou como reflorestar a nossa sensibilidade sobre outros modos de vida. E a intenção é trazer como protagonismo... Vocês estão me ouvindo? Eu esqueci de checar. Sim. Porque tem tá. Tem uma imagem congelada na minha frente, eu fiquei em dúvida. Será que sou eu que estou congelada? Mas a ideia é deslocar o antropocentrismo nos modos de narrar e fazer mundo, trazendo como protagonista a paisagem multiespécie e também as alianças interespécies que a gente faz, compondo uma rede de cuidado entre humanos e não humanos. Então, a obra combina imagens, sons e fragmentos coletados pela Fernanda do Canto e a produtora dela, audiovisual, Tombo Produções, e também a perspectiva ameríndia, os pensamentos ameríndios e de povos indígenas, principalmente brasileiros. É um vídeo que acontece nos remanescentes da Mata Atlântica. É importante dizer que é um dos biomas mais biodiversos e ameaçados do planeta, especialmente pela especulação imobiliária. E recentemente a gente teve a aprovação de um plano diretor na cidade que incentiva, melhor dizer, a expansão e a verticalização da cidade com infraestrutura não provisionada, digamos isso, o que coloca ainda mais em ameaça os remanescentes da vida na Mata Atlântica. E queremos trazer, dar visibilidade e visibilidade a essas resistências e insistências na vida, tal como os rios, né? Como o Krenak fala, se tem um futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral e essa ancestralidade se dá justamente pelas águas e pelos rios. Né? Então, queremos experimentar essas narrativas audiovisuais para mobilizar uma consciência, uma ação coletiva diante da emergência climática, em aliança com as plantas, aliança com os povos indígenas, e cultivando cada vez mais essa rede de cuidado e essas alianças afetivas interespécies. A Fernanda vai compartilhar o vídeo para a gente poder ouvir. Boa tarde, pessoal. Boa noite para Fernanda Haskell, né? Ela não comentou, mas ela está lá do outro lado do globo terrestre, seguindo seu doutorado, né? Seu sanduíche aí, maravilhosa. E eu tô do ladinho do Rio Sangradouro. Essa luz que chega aqui do meu lado é praticamente a mesma que toca o Rio Sangradouro, passa pela Praia do Matadeiro e chega aqui onde eu vivo. Eu vivo aqui até o final de novembro, depois eu preciso sair porque a especulação imobiliária faz com que esse lugar seja muito turístico. E aí o meu o meu aluguel mensal não cobre o que a pessoa que é dona da casa ganha por dia. Então eu que moro aqui o ano todo preciso sair nesse momento, né? Mas o importante é que todo mundo aproveite o rio e ele continue existindo, né? Ele tá aí para todos. E tá, agora eu vou compartilhar aqui. Eu tinha deixado aberto, mas ele não aparece. Cadê o QuickTime? Aqui apareceu. Então tá, compartilhar o som. Vai começar a tocar uma música. Se vocês não estiverem escutando, vocês avisem, por favor. Estão vendo tela branca? Ok. Sempre estivemos perto da água e parece que aprendemos muito pouco com a fala dos rios, né? Os rios falam, mas a gente não ouve.
O colapso climático e a queda do céu anunciam o fim do mundo. A conservação e recuperação de ecossistemas é pauta prioritária na Terra. Tanto os cientistas quanto a sabedoria ancestral indígena alertam. É preciso mudar o modo capitalista e utilitarista de se relacionar com a natureza. Nasci na lagoa, deságua no mar. Vivo às margens das narrativas. Habito na costa leste da ilha, no sul do Oceano Atlântico. Entre áreas protegidas por lei, abrigo os últimos resquícios de mangue, berçário da vida marinha. Enquanto a cidade cresce, não emudece minha existência. Nas noites silenciosas, ouvimos sua voz e falamos com nosso rio música, que amplia nossas visões de mundo e confere sentido à nossa existência. À noite, suas águas correm velozes e rumorosas. O sussurro delas desce pelas pedras e forma corredeiras que fazem a música. E nessa hora, a pedra e a água nos implica de maneira tão maravilhosa que nos permitem conjugar o nós. Nós, rio, nós, montanhas, nós, terra. Nos sentimos tão profundamente imersos nesses seres que nos permitimos sair de nossos corpos antropomorfos e experimentar outras formas de existir. Ser água e viver essa incrível potência de tomar diferentes caminhos. Como compor uma polifonia de narrativas plurais para atravessar o abismo do mundo? Mais uma história para adiar seu fim. Na Ilha da Magia, as bruxas refugiadas da queima encantam a Mata Atlântica, um dos mais biodiversos ecossistemas do planeta ameaçado de extinção. Vivo entre as disputas da paisagem e das narrativas. Na revisão do plano diretor, o futuro se fantasia de sustentabilidade, mas a especulação imobiliária concorre com as pautas prioritárias de recuperação de ecossistemas e vende a magia. Querer a fluidez, escapar da servidão e generosamente compartilhar a potência de confluir para a produção de condições de vida para todas as vidas. O morro está vendo. Nas minhas margens, dois lados, a pesca artesanal e o morro que está à venda. Entre duas unidades de conservação da natureza, sou atravessado por pescadores, moradores, ambientalistas e turistas. Estou estrangulado. A água que vinha da Lagoa do Peri não chega mais aqui. Seco, sou rio com sede. Os peixes não têm mais minha água para viver. Deságuo na praia da Armação, onde armavam arapucas para caçar as baleias. No meu leito, elas sangravam até a morte, na praia do Matadeiro. Por isso, e por minhas águas escuras, sou conhecido como Rio Sangradouro. Também me conhecerão por sangrar com o esgoto da cidade. Acontece que ao transformar a água em esgoto, ela entra em coma e pode levar muito tempo para que fique viva de novo. O que estamos fazendo ao sujar as águas, que existem há 2 bilhões de anos, é acabar com a nossa própria existência. Respeitem a água e aprendam sua linguagem. Vamos escutar a voz dos rios, pois eles falam. Eu, o Rio Sangradouro, sou um corpo d'água com sede e ainda assim abrigo um berçário de vida marinha. Minha existência resiste à cidade que cresce. Tenho um sonho, parar de sangrar. Que os humanos aprendam a colocar o coração no ritmo da terra e confluir com a história dos rios que vamos relatar até pararmos de sangrar. Deixar de ser sangradouro e voltar a ser nascedouro, berçário da vida marinha. Eu falo daqui. Vocês conseguem ouvir minha voz? Os rios, esses seres que sempre habitaram o mundo em diferentes formas, são quem sugerem que se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral. Muito obrigada pela escuta, também pela parceria, Fê. É um trabalho em experimentação, em acontecimento, vivo em ato,
e tomado por um serviço a favor da vida. Muito obrigada. De nada. Obrigada. Quem agradece somos nós. Já voltamos a conversar e vamos passar ao Tiago. Como é que se diz o seu nome? Eu peço desculpa pelo sotaque português. É Tiago ou Tiago? Diego, Tiago. isso, diferente. Olá, gente, prazer estar aqui com vocês. Estou maravilhado com as histórias aqui. Então vamos lá, vou tentar compartilhar. Eu já percebi que minha internet deu umas travadas aqui. Se em algum momento alguma coisa travar, eu vou tentar, não sei, deixar sem eu no vídeo ou alguma coisa assim para poder ver se melhora aí para vocês. Que vocês me avisem, tá bom? Compartilhar aqui a tela. Acho que é isso. Eu vou compartilhar aqui. Então, gente, o meu trabalho se chama Histórias Raras, uma websérie de reportagem de pessoas com atrofia muscular espinhal. E este projeto, ele nasceu como trabalho de conclusão de curso na minha graduação em jornalismo no ano passado, e que eu defendi no ano passado, em maio de 2024, ali na Universidade Estadual de Londrina, aqui no Paraná. E ela fala sobre atrofia muscular espinhal, que é uma doença rara, a AME. E desde antes de saber o tema do meu TCC, eu queria muito fazer uma produção audiovisual e também que fosse algo além de acadêmico, que tivesse um impacto também direto com a sociedade, de alguma forma material também. E com isso, quando eu conheci as histórias dessas pessoas com atrofia muscular espinhal, eu vi ali que tinha muitas demandas sociais e também demandas que poderiam levantar o debate também para políticas públicas. E nisso eu comecei as gravações, que levaram meses, comecei o processo de entrevistas, de decupagem, de edição do material, que levou um tempo bem considerável e que eu tive um contato ali direto com as famílias durante todo esse tempo. Acabei me tornando até amigo dessas famílias. E agora, em 2025, eu decidi postar os episódios nas redes sociais. No TCC em si, foi focado em fazer a produção, né, em mostrar essa produção completa. E agora, em 2025, eu decidi postar nas redes sociais. O que totalizou em 17 postagens. Eram 5 episódios, mas além disso, eu fiz algumas postagens convidando as pessoas a participarem, a virem assistir esses episódios, e outros posts também que tinham recorte, trecho de falas referente aos episódios postados naquela semana. Além disso, os episódios foram postados no mês de agosto, que é o mês que é um mês que se debate, tem a conscientização sobre a AME, e no total, como eu falei, foram 5 episódios, 17 postagens, e eu trouxe uma análise aqui de 30 de julho a 30 de setembro, que o próprio Instagram me forneceu. Esses episódios totalizaram ali quase 26 mil views durante esse período, até 30 de setembro, agora já está com um pouquinho mais, e essas 17 postagens totalizaram mais de 58 mil visualizações. Além disso, o Instagram ele indicou que foram alcançadas mais de 8 mil contas. E como eu não tive nenhum apoio financeiro para fazer esse projeto, foi tudo feito de forma independente, eu fiz todos os trabalhos, desde fazer a pauta ali no processo jornalístico, fazer a pauta, depois ir lá gravar, entrevistar, depois fazer toda a edição, todo o processo visual também, fazer a vinheta, tudo sozinho, contando ali só com a orientação do professor, né? Na hora de postar em si nas redes sociais, eu queria que tivesse uma amplitude maior, mas ainda assim eu não tinha nenhum apoio financeiro. Eu busquei, então, contato com algumas instituições aqui da região que pudessem ter um apoio colaborativo mesmo na hora que fosse realizada essas publicações. Então, eu tive apoio do Instituto Fernando, que inclusive foi um dos institutos entrevistados no projeto. Também tive apoio da AFEL, que é a Associação de Famílias Especiais aqui de Londrina. E também tive apoio do Rotary Club
de um Rotary Club aqui de Londrina também, e a Associação Médica de Londrina, que teve ali um apoio grande, tanto com divulgação de release, e também ela tem um contato grande com o vínculo da área médica aqui na cidade, então também joga ali para o centro do debate, que é uma das questões também que a websérie traz, que é a questão da falta de especialista, falta de cuidado que os médicos têm também com essa doença. E, por último, a TV UEL, que tem um vínculo institucional com a universidade. E algumas coisas assim que eu tive de retorno dessa websérie é a amplitude. Eu queria justamente ter um trabalho que ele tivesse essa amplitude, né? E por isso eu escolhi postar nas redes sociais. E ele teve uma amplitude, além de ser bastante regional, né, ter a maior parte da visualização em si aqui de Londrina, eu tive alguns dados ali que em algumas ele chegou a alcançar, por exemplo, outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Japão. Então, justamente por essa colaboração que eu tentei fazer com algumas outras instituições que tinham esses contatos também. E para mostrar aqui um pouquinho para vocês do pouco que foi esse retorno qualitativo, né? O tanto de comentários que teve ali nas postagens, as pessoas comentando que se emocionaram, que o documentário era maravilhoso, que tinham se identificado, né? Então foi justamente um trabalho, um projeto de engajamento afetivo, digamos assim, para que as pessoas também se identificassem com aquele trabalho. E através disso o resultado final foi justamente que teve essa amplitude, mesmo com pouco, com pouco na verdade, o pouco não, porque não teve nenhum, sem ter nenhum retorno financeiro, sem ter nenhuma parte financeira, nenhum tráfego pago, para poder ampliar essa visibilidade ali nas redes sociais. Até porque os episódios ele tinham em média 8 minutos, e o próprio Instagram ele me avisava, né? Toda vez que eu ia postar o episódio, me avisava que aqueles episódios não teriam um engajamento maior por ser maior do que 3 minutos. O algoritmo do Instagram ele só permite, ele só leva os episódios a outras pessoas que não são seus seguidores se os vídeos tiverem menos que 3 minutos. Acima disso, ele não divulga de forma gratuita, né? Só através do tráfego pago. Então, ainda assim, mesmo sem nenhum recurso econômico, os episódios levantaram um certo debate, pelo menos regionalmente. Além disso, eu também preparei uma versão de documentário e eu tenho escrito esse documentário em alguns festivais e ele já recebeu algumas premiações, foi selecionado para outros, como o Cine Santo André, ele participou do Prêmio Cultural Pindorama, foi selecionado para a Mostra Universitária do Santo Filme Fest e também para o Festival Beta, que vai acontecer agora em novembro. E eu quero trazer justamente para vocês o trailer, para vocês terem um pouquinho do gosto do que foi esse trabalho e depois puderem, inclusive, assistir. Eu vou parar de compartilhar aqui e compartilhar de novo para vocês, porque eu acho que eu tenho que compartilhar com áudio agora, e da outra vez não estava indo. Só um momento. Vou compartilhar aqui novamente. Peraí, não, acho que não era assim. Desculpa, gente, só um minutinho, tá? Eu acho que é isso. Se não for. Nossa. Tá com áudio, pessoal? Ok, Está. vamos lá. Agora não está. Há pouco estava. Ah, caramba. Desculpa, pessoal, justamente tem que ativar uma funçãozinha aqui. Seu microfone estava desligado e funcionou. Nossa, um filme, né? Via muito, se for essa, não vai ter cura. Vivia um luto assim bem intenso. As doenças são raras, mas elas não são infrequentes. A gente fica com aquele sentimento de culpa, né? Você acha que você está sozinha no mundo. Aquele medo.
tristeza. A gente tem 2 gêmeos. Eu tenho um bom e um ruim, e o meu marido tem um bom e um ruim. E o Rafael pegou os 2 ruins. Daí se torna... Ele foi embora de casa no dia do aniversário de 1 aninho dela. Ele nunca foi família, nunca foi. Para mim é mais difícil o transporte público. Às vezes as pessoas têm que sair todas do ônibus. Banheiro para deficientes. Os professores, até o diretor, usam para deficientes. Falta realmente muita política pública para a questão dos raros no Brasil, sim. Se esse recurso não for para essa pessoa, ele vai para onde? E agora a gente vai fazer algumas perguntas para você, Maria. Ele ferrou. Você sempre usa isso, deixa o problema em casa e fora sorria. A vida de qualquer um é difícil, mas para você é muito mais. Então, se você não aprender a lidar com os seus problemas, você não vai viver nessa terra. Eu sempre tenho o pensamento assim, que amanhã vai ser melhor do que hoje. Muitas vezes a gente tomou chuva, daí ele falava assim: mãe, a minha culpa de se molhar é minha porque eu não consigo. Eu falei assim: não, porque tomar banho de chuva é muito gostoso. Vamos tomar banho de chuva sempre. Para mim, ela é uma criança nítida de orgulho. Ai, mas ele é uma inspiração. Inspiração. Então, gente, então seria isso, gente. Esse foi o meu trabalho, esse é o trailer. E gostaria de deixar aqui também o QR Code com vocês, se puderem assistir os episódios, puderem compartilhar, até porque justamente o engajamento dos episódios é totalmente orgânico. Então essas histórias precisam ser compartilhadas. Acredito que vale a pena escutá-las e compartilhar com outras pessoas, até que futuramente surja outras temporadas, né? Então, muito obrigado. Quero agradecer pela atenção de todos. Muito obrigado mesmo. Pode compartilhar aqui. Vou deixar aqui também no link. Vou deixar o link da rede social para vocês poderem acompanhar. Muito obrigado, gente. Ok, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. É muito bom estar numa sessão em que estamos a ver filmes e estamos a ver histórias. É, é mesmo, e ouvir contar acerca da como é que se encontraram as histórias, como é que foram feitos os filmes. Acho que é assim, não temos mais ninguém para apresentar, portanto vamos ter aqui mais um bocadinho de tempo em que podemos também, se calhar, todos conversar aqui um bocadinho mais. Eh, Se calhar faz sentido, e sim, eu estava aqui a pensar, quer dizer, de alguma forma, há aqui um pano quase académico que passou aqui pela motivação para fazer estes filmes, no caso da Eliette, no caso do Tiago também como trabalho, mesmo no caso da Fernanda. E, mas e depois todos eles apanham, toda a gente acabou por produzir filmes, mas todos eles têm formas, se calhar pensados de uma forma diferente. Não sei se estou a ver muito bem, mas quer dizer, quando vejo também aqui o Tiago, ele também ele pensa também muito em termos do impacto do filme. A Fernanda vai mais pela videoarte, portanto aqui também dá aqui um formato e uma ideia um bocadinho diferente. E se calhar a Elia também pega muito na questão do encontro, do processo, e o processo de contar a história também é aqui muito trabalhado.
se calhar isto pode dar também aqui um bocadinho uma conversa aqui para além dos vossos filmes, assim, pensar um bocadinho nesta, de como é que os pensaram, como é que pensaram aqui no processo, ver se vamos aqui, mas não sei se querem começar por aí ou se já têm aqui alguma questão que também que queiram colocar uns aos outros e para pensarmos um bocadinho antes. Não estamos a ouvir, Tiago, o áudio, microfone. Não, não, eu ia comentar que justamente tô aqui para. Estou ouvindo as perguntas. Peraí. Eu posso comentar? Eliette, força. Assim, eu não tenho formação nenhuma em jornalismo ou alguma coisa do tipo. Essa produção foi completamente amadora, mas com o intuito mesmo de fazer um registro audiovisual e complementar, né? Para complementar uma pesquisa autobiográfica. Então, eu escolhi esse recurso até para poder eternizar de uma maneira mais fácil, né? Esse movimento da pesquisa, porque eu acredito que ela é fundamental e não só pessoal, para a minha vida pessoal, né, familiar, mas também como para servir também como inspiração, né? São momentos tão simples na vida que a gente passa e não percebe. E eu que gostaria de aproveitar também para comentar a respeito do trabalho do Tiago, que coisa bonita, que movimento lindo e potente esse que você faz, né, desses registros, né, das histórias dessas pessoas e essa produção extremamente profissional. Parabéns, viu? Muito obrigado. E eu acho que o audiovisual tem justamente esse papel, né? Eu acho que a gente tem, até mesmo para ter uma outra narrativa que não é aquele discurso hegemônico das mídias, inclusive do jornalismo também, que tem um discurso muitas vezes até enviesado, que dá palco somente para certas pautas e não para outras com as visibilidades que necessitam. Inclusive, por exemplo, o do meu trabalho, uma temática que até então eu não conhecia de forma alguma, até começar a trabalhar com ela. E eu acho, parece até anticidadão, de certa forma, não ter certos debates assim nas mídias. Então, acredito que as redes sociais, por exemplo, é uma forma da gente mostrar essas narrativas também, né? Que é que a partir do momento que a gente tem as redes sociais, cada um pode contar a sua história e a gente também pode buscar outras histórias para a gente poder ouvir, além daquelas que estão sempre ali na mídia, né? Liette e Tiago, obrigada por compartilharem a história de vocês. É emocionante ver esses encontros, né, entre gerações, esse não esquecimento, né, dos antigos, né, dos mais velhos, das pessoas que chegaram antes. E Tiago, com seu vídeo, que vontade de andar mais devagar para tomar a chuva e esperar quem não pode correr, né? Abrir as portas, deixar os banheiros como prioridade, né? Dá uma vontade assim, opa, e que nome bonito esse, histórias raras, né? Que vidas raras, né? Muito importante muito bonito esse nome que tu escolheu. Falando do processo do vídeo do Rio Sangrador, eu acho que primeiro é honrar esse lugar de vida que é o rio, que é o mangue, e é um lugar que é berçário de vida, que veio muito antes de nós, seres humanos, né? E que sabe como constituir vida e condições de vida no planeta muito melhor do que a gente, porque nós, enquanto sociedade, a gente constrói a partir da diferença, desigualdade, exclusão, né? Do jeito como a gente até viu aqui. E esses outros seres que a gente não alcança e que, conforme o perspectivismo ameríndio diz que a gente compartilha uma humanidade, então eles são humanos também, se veem como humanos e não nos veem como humanos, então é uma questão de roupagem, uma roupa diferente.
Então, se eles são humanos e que os indígenas, né, esses saberes indígenas que foram sistematicamente excluídos, oprimidos, retirados dos modos de fazer ciência, nesse lugar de separar razão e loucura, né, o que é válido, o que não é válido de um método científico, então trazer de volta esse lugar de, e se o rio for mesmo nosso avô, como diz como ensina o Krenak, né, o Guapu, o Rio Doce, lá no território deles, é o vô, né? Então, esse trabalho, ele, no fundo, ele surge como uma defesa de um território comum, do qual eu e a Fernanda do Campo fazemos parte, não só habitando lá, mas compondo e sendo compostas com esse ecossistema da Mata Atlântica. Parte também de uma luta comum, a defesa daquilo que nós ocidentais chamamos de natureza, né, a favor das legislações de proteção e direito da natureza, e também essa luta comum é a luta necessária à defesa, né, para defender a vida e as condições de vida do planeta. E aí, nesse território comum, eu acho que a gente abriu a produção em dois galhos, vamos dizer assim, usando a árvore como um lugar de pensamento. Um deles diz respeito à cartografia que eu tenho feito no processo de doutorado, de acompanhar os movimentos comunitários e também as redes de coletivos socioambientalistas na cidade em defesa desses territórios e contra a especulação imobiliária, então querendo participar da política pública, reivindicar a participação. Então, essa cartografia ela tem sido feita acompanhando, por um lado, né, as audiências públicas de coprodução de política pública, junto com movimentos comunitários e coletivos, e, de outro lado, seguindo os saberes e os modos de habitar de uma planta muito especial, a bromélia, que eu trago como protagonista no trabalho que eu estou tentando desenvolver, nesse lugar de assembleias multiespécies que acontece, que a gente não leva em consideração, não leva a sério no nosso fazer político, no nosso fazer cotidiano. Então, o processo vem de unir essa luta comum, esse território comum, junto com saberes que a gente resolveu unir, que é esse processo de pesquisa e os saberes da Fê do Canto, com a produção de audiovisual, com a produtora que já tem há anos. Então, esse lugar de querer dar visibilidade a esses que a gente chama de outros, né? Os outros que não operam o sistema industrial tal como se deseja, né? Trazendo aí uma linguagem, pensando também nas pessoas raras, né? É isso. E também, eu acho que eu gostaria de comentar uma última coisa que eu estava esquecendo. Eu acho que tem um chamado, né, do rio, o Rio Sangrador. Ele já sangrava, né, com as baleias que eram caçadas e mortas naquele lugar. É um rio que fica entre duas praias, uma delas chamada Armação, onde armavam as arapucas, e outra, né, chamada Matadeira, e o rio era o Rio Sangradouro, também por isso, e ele segue sangrando, né, parou de caçar a baleia, mas segue sangrando com o esgoto da cidade, e a política pública, ela mal ouve os movimentos comunitários, sociais, né, ambientalistas. Então, como que a gente faz ouvir aquele que nem a voz, né, pode ser escutada por muitos, mas outros escutam, outros têm esses sensores. Então, junto com esse processo, a intenção é trazer esse arranjo de escuta. É isso. Fernanda, sabe, Fernandas, eu via este verão, era um filme um bocadinho mais antigo, não muito, é de 2024, um filme muito bonito, chamado A Queda do Céu, não sei se viram, que é um filme, está a dizer que sim, Fernanda, viu ou não? A Queda do Céu, sim, eu vi, e também tem um livro, né, do Davi Copenaua com Albert Bruce, é coração, assim, da pesquisa que eu tenho feito. É inspirador, e eu estava a ver o vosso filme e a lembrar-me imenso, e como adorei A Queda do Céu, fiquei mesmo muito, muito tocada. Para, quer dizer, para quem não sabe, se calhar a Fernanda consegue explicar até melhor, ele tem a ver com a resistência do povo Yanomami e com a forma de olhar para a natureza e de nos fazer sentir parte dela, não é? Porque eles sentem-se
como parte integrante da natureza, e vocês acabam também por fazer isso aqui no vosso trabalho. É bonito. A centralidade disso é essa separação, essa dicotomia entre natureza e cultura, né? A gente é cultural e tem esses outros da natureza, né? E sim, o povo Yanomami, assim como outros povos, né, ameríndios, eles têm uma perspectiva totalmente diferente. E A Queda do Céu é um livro que tem um chamado muito explícito de que se a gente tirar os minérios debaixo da terra, vai produzir uma fumaça tóxica e a gente não vai conseguir mais respirar. E que o que sustenta o céu, ou seja, as nossas condições de vida, nossa habitabilidade, a gente pode trocar a linguagem, né? Mas o que sustenta o céu é a floresta. E quando a última árvore for cortada, o céu vai cair sobre as nossas cabeças. Então a gente precisa manter a floresta em pé para ajudar a sustentar o céu. Só que isso é só a capa do livro, né? Ali, nesse livro, que é quase uma etnografia reversa, onde um antropólogo entra na Amazônia para conviver com os Yanomamis. Ele quase que é etnografado pelos povos indígenas e ele entra como o Albert Bruce, o antropólogo francês, ele entra quase como um médium dos saberes do povo Yanomami, que no fundo tem uma cosmologia, um jeito de ver o mundo que é completamente diferente do que sustenta o nosso jeito industrial de pensar e viver. E esse vídeo, ele nos ajuda, ele dialoga com A Queda do Céu, porque ele quer também, ele é um pedacinho ali de ajudar a tentar sustentar o céu. Mesmo no paradoxo, mesmo diante de até desse paradoxo entre na defesa, né, entre crescimento e proteção, né, então é quase que sobrevoa esse abismo dessa dicotomia, dessa separação entre natureza e cultura, para a gente fazer parentesco, para a gente fazer outras relações. Então, um exercício de política afetiva multiespécie, onde as outras espécies também entram no nosso fazer político. Ok, obrigada. Tiago, está uma pergunta para si, aqui no chat, da Catarina, e ela está a perguntar-lhe o que fez para escolher a AME. Eu participei de um projeto que estava tendo da instituição que eu trabalho, da RPC, que é uma rede televisiva aqui do Paraná, ela que era um projeto voltado para OSCs, e inclusive tinha o Instituto Fernando, que ele justamente trabalha em prol de causas para a AME, para doenças raras. E a dona do instituto conversou comigo, eu conversei com ela, perguntei para ela se tinha alguma possibilidade de entrevista, de conversar com essas famílias, e aí ela fez a ponte, né, para que eu pudesse fazer essas entrevistas. E a partir do momento que eu comecei a escutar, eu vi que tinha a possibilidade de fazer o TCC, apesar de ser um trabalho delicado, também até submeti o TCC ao CONEP, né, ao Conselho de Pesquisa, e eles me deram alguns direcionamentos do que podia, que seria legal, na verdade, o que não seria legal fazer, o que seria melhor eu fazer, mas assim, as entrevistas foram ocorrendo de forma muito amigável, e a gente acabei depois me tornando até amigo dessas famílias também, porque como era um tema que eu não conhecia, era de certa forma sensível para mim, mas que para as famílias era algo totalmente comum e assim, eram lutas diárias que são muito inspiradoras, mas que para eles era o dia a dia ali deles, né? E a partir do momento que você vai conhecendo essas histórias, você vai vendo que são histórias assim, pessoas que estão galgando de certa forma assim muito incrível. Por exemplo, tinha um dos entrevistados que ele passou em primeiro lugar em engenharia na UEL, que é uma das universidades mais concorridas aqui do norte do Paraná, uma das universidades mais concorridas do Brasil também, e ele passou em primeiro lugar. Tem uma outra que ela tem altas habilidades, tem um deles que pinta quadros muito bem, e assim, são histórias muito inspiradoras, né? Mas assim, a forma
que eu acho que foi ocorrendo de forma muito natural. Eu não sei como que eu escolhi a AME em si, mas acho que eu fui tocado pelo tema e com isso o trabalho foi andando para que acontecesse de forma muito natural, até para que não fosse um trabalho também que tivesse algum viés de preconceito também, né. Ok, muito bem. Não sei se a Catarina quer perguntar mais alguma coisa, se ficou bem respondido, porque estava aqui no nosso chat. Eu fui contemplada assim. Eu perguntei, né, porque justamente diante de tantos diagnósticos, né, que existem atualmente, o porquê, de onde é que tinha vindo o interesse, era mais com esse intuito, né? E assim, parabenizar cada trabalho, né, ao Diego, a Fernanda, as Fernandas, né, e a Eliette, cada um com suas particularidades, com a sua forma de apresentar. E aí, assim, muito rapidamente, porque eu não sei quanto tempo a gente tem, a sensação que me deu da Eliette foi que quando você finalizou, me deu a sensação, eu sou nordestina, me deu a sensação da gente estar sentada na calçada, naquelas cadeiras e conversando com as pessoas. Essa foi a sensação que me deu quando você terminou o seu trabalho, que deu deu um silêncio assim, tipo assim, acabou, né? Essa foi a sensação. Para as Fernandas, eu achei assim, para mim o vídeo, a fotografia, eu sou filha de fotógrafo, então fotografia é algo que me fisga muito. Então, assim, é poético, é profundo, vocês trouxeram o Krenak, né? Mas uma das coisas também que eu acho que até se não tiver o áudio ou a legenda, ele fala por si só, o vídeo. Então, assim, eu achei. Assim, a forma como foi disposta as fotografias, o fato delas serem fotografias bebê também, isso me encanta, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, quando você botou Rio Sangrador, gente, deve ser algum nome uma característica no sentido, você está dando esse nome para o rio, não que ele tenha, né? E ainda mais que é o nome dele, então é um nome muito que carrega muita densidade pelo próprio nome e pelo contexto dele, né? E o trabalho do Diego me fisgou porque eu trabalho na saúde, com questões de políticas públicas, e eu acho que o seu trabalho, o seu vídeo, pode, eu acho que não pode não, acho que ele deve, né, nos ajudar cada vez mais nessas questões de políticas públicas, com doenças raras, com todo esse contexto que as famílias necessitam realmente, né? E não só pelas famílias, para nós sensibilizarmos a sociedade, né? Então, é isso. Cada um contribuiu de uma forma muito diferente, mas grandes contribuições para mim. Muito obrigada. Muito obrigada também. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Eu tenho mesmo que sair às 6h30, mas podemos ficar aqui mais um minuto, que a Andrea ainda aqui está, mas não sei se tem assim mais alguma coisa importante a acrescentar ou que queiram deixar. Eu queria só dizer para Catarina obrigada. E eu deixei o link da dissertação ali, se você de repente quiser conhecer a pesquisa, quiser ouvir algumas musiquinhas interessantes, tem lá no trabalho, tá? Obrigada. Sim, deixe-nos tudo. Eu fiquei muito curiosa em saber como que vocês se sentiram fazendo esse processo, mas eu sei que o tempo é curto e a gente marca de conversar outra hora, outro momento. Agradeço. Nós temos temos o canal zero. Vocês podemos sempre marcar um encontro no canal zero amanhã. É assim, eu vou deixar aqui a Andreia, vou ouvi-los agora até mais um minuto, mas eu acho importante e bonita essa pergunta de como é que se sentiram no processo. Mas muito obrigada a todos, adorei os filmes, adorei conhecer-vos e a sessão.